Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de terapia familiar. Nós já falamos aí sobre diversos assuntos dentro da conjugalidade, falamos também sobre casamento, um pouco sobre namoro. Agora vamos trabalhar um pouco nessas aulas, talvez nessa e na outra, sobre paternidade, que é um dos assuntos que eu mais trabalhei durante esses anos, sobre esse assunto paternidade. Nas aulas anteriores trabalhei em dose dupla junto com a professora Anaélia, e agora nós estamos aqui sozinhos novamente para poder falar nesta feita sobre paternidade. Você como psicanalista, você como conselheiro, como mentor, como teólogo, você tem que ter o assunto primordial na tua temática é sobre paternidade. Se você dominar essa temática, o assunto sobre paternidade, você já vai estar um expert na matéria de libertação, né, de cura interior, de cura da alma. Por quê? Porque todos os perrengues que nós vivemos na vida, que é positivo, que é negativo, deve-se ao fato de uma paternidade. Então, o modo como você vive, como você leva a vida, revela muito por quem ou como você foi criado. E geralmente, filho de pais ausentes, ele geralmente desenvolve baixa autoestima. Eles desenvolvem, geralmente, sentimento de culpa, por diversos fatores. E é importante que não se separe, mas já que se separou, dentro de um casamento, melhor do que casar bem é se separar bem. Por quê? Porque muitos casais, quando se separam, eles falam mal do ex-parceiro. Por exemplo, a mulher fala do ex-marido para os filhos. O esposo fala da ex-mulher para as filhas ou para os filhos. E ali os filhos vão ser um arqui-inimigo do pai ou da mãe. Por quê? Porque um fala mal do outro e o filho cresceu nessa expectativa de que o pai dele é o herói dele, de que a mãe dele é a heroína dele e a rainha dela. Quando eu falar dele ou dela aqui, subtende-se que eu estou falando de ambos. Então, o pai vai embora. E até então o pai era o herói, era que mandava na casa, ele que trazia provisão para casa. Mas agora ele vai embora, briga feio com a esposa, com a rainha dele, com a mãe dele, com a deusa dele. Agora a deusa dele, que prestava juras de amor, fazia comida dele, lavava a roupa dele, lavava os sapatos, dava carinho nele, agora essa mulher que fazia tudo isso pro rei daquele garoto, agora ela vai chamar ele dos mais diversos palavrões, vai dizer que ele não presta, vai dizer que tudo era uma farsa, vai dizer que ele a humilhava no quarto, vai dizer para o filho que ele, você não via, mas seu pai, ele me maltratava. Você não via, mas seu pai judiava de mim. Você não via, mas seu pai causava terrores na minha vida. Então o filho vai ter que desconstruir toda aquela dinâmica, aquele fato que o filho criou do pai. Vai ter que desconstruir o rei, vai ter que desconstruir o herói, vai ter que desconstruir o super pai, vai ter que desconstruir toda a inspiração que ele tinha com o pai. Se o pai dele era herói, ele falou assim, poxa, meu pai era uma fraude, meu pai não era um herói. E vice-versa, quando eu falo isso, estou falando tanto do pai, da mãe, da filha, do filho, tá bom? Quero usar aqui essa figura aqui só como base para explicação, mas serve para ambos, tá bom? Então, ele vai ter que se desmontar e se desfazer, se desnudar de tudo aquilo que ele criou do pai. Então o pai já não era o herói, o pai já não está mais ali, o pai não faz parte da mesa, o pai não faz parte mais dos finais de semana. O pai agora já tem outra esposa, com outros filhos. O pai agora já não faz parte daquela família. E raramente o pai também vai lá buscá-lo. E quando vai buscá-lo, ele não quer ir. Porque a mãe
já denegriu a imagem do pai, já falou que o pai não presta, já falou que homem nenhum presta, e já falou daquilo que acontece nos bastidores dentro da conjugalidade. O filho não tem nada a ver, mas a mãe falou. Quando eu uso isso, eu estou usando a mãe aqui, mas também é o pai, tá bom? Só que eu quero, quero usar essa figura hipotética aqui para poder, mas pode ser tanto um como o outro, serve para ambos, tá bom? Então a mãe disse que não presta, a mãe disse que ele não é essas coisas todas, que ele batia nela, que ele traía ela, ficava com outra mulher. Então, os cônjuges têm que ser adultos o suficiente para entender que o filho não tem nada a ver com a frustração de vocês, com o casamento frustrado de vocês. Não tem nada a ver o filho. Então você quer ter filho saudável? Deixa teu filho fora disso. Não deixa ele participar dessa crueldade que é a separação. E a dor da separação é como a dor de um luto. É como você perder para a morte. E o filho vai sofrer muito com isso. Já não basta a dor do pai ter que ir embora, da mãe ter que ir embora, agora o filho vai ter que ouvir a mãe dizer horrores, e vice-versa, como eu disse, sobre o pai dele, sobre a mãe dele. Neste sentido, esse é um assunto que nós falamos já, que melhor, em outras matérias também, que melhor do que casar bem é se divorciar bem, porque quem vai sofrer essas consequências é o filho. Agora sim, esse filho vai começar a crescer num sentimento de desvalor, de baixa autoestima, porque filhos de pais separados têm grande chance de não render na escola, tem grande probabilidade de namorar mais cedo, de se envolver com delinquentes. Por quê? Porque ele não tem essa figura masculina dentro de casa, ele não tem essa pessoa, uma referência dentro de casa. Então ele vai se envolver com os parceiros, com os manos, que vai valorizá-lo, né, que vai olhá-lo. O pai já não está presente para mentoreá-lo, para cobrar, ele não tem uma figura masculina dentro de casa para dar uma prestação de contas. Então, o divórcio ele vai causar muitos males, né, muitos males mesmo. E aí o pai já não quer viver o filho, já não quer pagar pensão para o filho. E juntando isso com a mãe que é chata, ou vice-versa, ele já não vai lá ver a menina e cria essa desculpa para não vê-la. Daí vai vir outro pesadelo também, que, enfim, que nós vamos tratar em outras aulas aí, devido ser um assunto amplamente extenso. Enfim, pense no aniversário de 15 anos de uma filha de pai separado. Quem vai para esse aniversário de 15 anos? A madrasta, o padrasto. E aí sim, às vezes a menina cria uma afetividade tão grande pelo padrasto, que ela vai querer dançar a valsa com o padrasto. Às vezes ela chama o padrasto de pai. O filho vendo isso, o filho biológico vendo isso, isso na mente dele, ele não consegue processar isso na mente dele. Então tudo para um filho que está numa fase de adolescência, que a palavra adolescência vem de adolescer, é uma fase adoecida da criança, do adolescente. Então ele não sabe processar isso na mente dele. Da filha, não sabe processar. Ver os filhos da mulher que o pai dele está vivendo mais bem vestido do que ele, com um celular de última geração, com um sapato da moda, com uma blusa de marca, e ele não. Então ele vai ele vai crescer nesse julgamento, né, de comparação, dentro desse contexto da separação. Daí ele vai desenvolver grandes transtornos, né? Ele vai transtorno de inferioridade, um sentimento de inferioridade, um complexo de inutilidade, enfim, vai querer se mutilar, ideação suicida, que são os pensamentos suicida, dentre outros fatores também, e leves traços de esquizofrenia, né? Com aquela sensação de que está ouvindo vozes, de que tem alguém sentado do lado, uma sensação de que alguém está sentado do lado dele, do lado dela.
Então são muitos fatores e as meninas elas vão estar na carência tão abrupta, né, tão absurda aquela carência, que ela vai se jogar nos braços do primeiro malandro que ela encontrar pela frente, porque ela não tem o calor do abraço afetivo, do masculino dentro de casa, do pai dela. Então ela vai se envolver em namoros aí absurdo, troca de namorado como se troca de roupa, na busca desesperada de um pai. Então ela vai atrás, ela vai buscar ou procurar nos namorados um pai. É por isso que muitas mulheres que não teve um pai presente na infância, quando elas se relacionarem, quando elas casarem, ela vai chamar o marido de pai, dar beijo na testa, dormir de moletom, a camisola e com a touca do bucho do 71, porque ela vê no marido um pai, e não um marido de fato, não um amante dela. Então, são grandes consequências dentro da questão do divórcio para os filhos. Então, melhor do que casar bem é se divorciar bem por causa dos filhos. Os filhos não têm culpa da tragédia que vocês proporcionaram através do divórcio. Vocês fizeram juros de amor, promessas de fidelidade, e agora cai por terra tudo que foi prometido, e ambos começam a se degladiarem, a soltarem farpas um para o outro, e o filho está vendo isso. O filho está observando isso. Quando o filho deixa de respeitar o pai? Quando um degladia o outro e desvaloriza o outro. Você não presta, você é um mentiroso, você é um miserável, você é isso. E o filho olha para o rei dele, para a rainha dele, para a fonte de inspiração dele. Poxa, por que minha mãe fala isso do meu pai? Por que meu pai fala isso com a minha mãe? Então ele começa a desrespeitar. Seu mentiroso, seu isso, seu aquilo, né? E o filho, eu também vou entrar nessa onda mesmo, porque meu pai não tem moral de falar isso pra mim. Porque afinal de contas, se a minha mãe fala isso, então se minha mãe fala, é uma verdade absoluta. Então o filho começa a desrespeitar o pai e começa, quando ele sabe algum podre do pai ou da mãe, ele começa também a fazer atos delinquentes. Por quê? Porque se a base dele não é aquilo que aparenta ser, então ele vai também começar a realizar atos incongruentes. Neste sentido, aí é uma pauta que nós trabalhamos. Eu queria que você tomasse nota tudo que nós trabalhamos nessa pauta aqui da questão, os problemas que a separação traz. Então, olha outro problema que a separação traz. A filha, o pai dela deixou a mãe dela, a inspiração dela, o rei dela, o macho dela, o homem da vida dela, deixou a mãe dela por outro. Quando ela casar, ela vai viver numa gigantesca desconfiança também com o marido dela. Pois, se o pai deixou, meu pai é homem, ele também vai me deixar. E ela vai viver numa insegurança desmedida. Porque se afinal de contas meu pai me deixou e é um homem, deixou minha mãe, esse aqui vai me deixar também. E pode acontecer de duas uma. Ou ela viver aí no mal incontido de desconfiança, ou ela vai também, antes de ser traída, ela vai logo trair. Antes que me coloque chifre, eu vou colocar logo um pá nesse filho de uma égua também logo. Por quê? Porque ela é aquele sentimento de compensação. Eu vou logo me adiantar, porque eu sei que isso vai acontecer cedo ou tarde, porque minha mãe olhou para mim e disse para mim que homem não presta. E eu acreditei porque mamãe tem experiência com isso, e de fato, homem não presta. E o meu também não presta, porque o meu, eu já estou desconfiada do meu, já. Então, traz essa consequência, né, da disfuncionalidade matrimonial. Uma família disfuncional se torna uma família que não funciona. Então vai se tornar o quê? Uma espécie de efeito dominó conjugal, familiar. Meu avô separaram, minha mãe separou, eu também vou separar e não tem problema. E isso, os filhos dos filhos, né, vai sofrer grandes perdas por causa desses pensamentos, por causa dessa consequência. Pois bem, então, aí, o que você vai fazer? Você vai tomar notas sobre, não só do que eu falei, mas também você vai tomar notas no seu trabalho, outras consequências
que traz no matrimônio. Outras consequências que traz o divórcio, né, para o filho. Queria que você anotasse aí as consequências que você... O que foi que aconteceu com a sua vida após teus pais terem separados? O que não aconteceu? O que poderia ser diferente se teus pais não tivessem separado? O que seria diferente se você tivesse com os seus pais, tivesse com seu pai e com sua mãe? Faça isso, comente isso aí, tá bom? Talvez teu professor, tua professora vai pedir esse trabalho, né, para você. Relata aí, fazer um relatório, né, sobre essa aula de hoje. Relata aí o que seria diferente se teus pais fossem juntos até hoje. E o que seria diferente se os teus pais... E os pontos positivos que foi ter que viver até você casar com e vendo teus pais juntos. Os pontos positivos. E diz também, meus pais foram juntos, mas foi bem que nunca. Mesmo que não for, porque afinal de contas eu me sentia só dentro de casa e parecia que eu era uma qualquer. Então meus pais não foram participativos na minha vida. Então conta pra mim aí, tá bom? Pois bem, vamos pro segundo ponto aqui, sobre a questão da disciplina. Os pais, eles precisam disciplinar seu filho. Disciplinar ou criar um ambiente de disciplina. Então, o que vai tornar homens e mulheres filhos fortes e poderosos para a vida? Disciplina. Uma vida disciplinada é uma vida vivida com responsabilidade. Olha só, uma vida disciplinada é uma vida vivida com responsabilidade, gente. Então, note que a disciplina para a criança é o que realmente ela espera. Toda criança espera que o pai a discipline. Quando eu falo disciplina, não é bater, não é espancar, não é dar sandalhada, só é criar uma rotina para eles. Por exemplo, se você não fizer isso aqui, vai ter consequência. Você não vai comer um doce, você não vai sair, você não vai brincar, você não vai ganhar mesada, você não vai ganhar dinheiro. Ou se for possível, dá-lhe uma sandalhada também, dá-lhe umas palmadas bem boa, bem calibrada nesse guri. Mas mais do que isso, é criar um sistema que eles devem seguir e andar. Então, toda criança que vive debaixo de uma disciplina é uma criança responsável. A disciplina disciplina é determinar, anote aí. Disciplina é determinar limites para a criança. Disciplina é determinar limites para a criança. Até aqui você pode. Até aqui você pode fazer. A partir de agora, se tu fizer, a casa cai para tu. E cumprir. Se a criança chora, faz escândalo na rua, no mercado, na igreja, na casa dos outros, em qualquer lugar, se a criança te faz vergonha e você não faz nada, você é um pai fraco. Você é um pai fraco que está criando uma criança fraca para uma sociedade doente. Anota isso. Se a criança te faz vergonha, chora, e você tem medo de discipliná-la, você é um pai fraco. Você é uma mãe fraca que está criando um filho fraco para uma sociedade doentemente fragilizada. Pensa nisso. Diz para mim, você é um pai fraco? Que eu tenho dó da bichinha, você é fraco. Que eu não quero bater, você é um fraco. Que eu apanhei tanto, você é um fraco. Você é um fraco. Pais fracos geram e disciplinam, criam filhos fracos para uma sociedade doente. Uma vida sem limites, porque a disciplina impõe limites, uma vida sem limites é uma vida vivida de forma irresponsável. Uma vida sem limites, e o limite acontece através da disciplina. Uma vida sem limite é vivida de forma irresponsável. Anota isso, é muito importante. Uma vida aplicada com disciplina trará grandes benefícios para a criança.
Uma vida aplicada à disciplina trará grandes e enormes benefícios para a criança. A disciplina, anota aí, produz uma vida equilibrada. A disciplina proporciona ou produz uma vida equilibrada. Os elogios podem acontecer em público. Elogie, faça isso. Mas a disciplina tem que ser em particular. Elogie em público e disciplina no particular. Quando chegar em casa, leve para o quarto, para a sala, para um lugar reservado. Só os dois. E fale bem sério. E cumpra. Você vai entrar em disciplina agora. Quem manda nessa casa sou eu. E quem manda em você sou eu. Então eu vou discipliná-lo por aquilo que você fez lá. Lá no mercado, lá na igreja, lá na casa do vizinho. E eu vou cumprir com essa disciplina. E a próxima vez você não vai andar com a gente. Você vai ficar só. Você não vai comer doce hoje, não vai ter celular, não vai ter TV. E cumpra com o que você falou. O filho só vai respeitar um pai que é mais maluco do que ele. Se for um pai banana, frouxo, o filho vai pintar e bordar com ele. No ato da disciplina, é prudente que os pais também encorajam seu filho a não cometer mais o ato imprudente. Não adianta só discipliná-lo, mas é importante encorajá-lo para não cometer mais isso. Meu filho é tão inteligente para fazer isso. Meu filho é tão sábio, tão perspicaz. Meu filho é fino. Meu filho é educado. Que filho extraordinário que eu criei. Que filho gigante. Tanto o filho quanto a filha. Eu estou falando aqui. Nossa, que filho extraordinário. Filho, ó, eu sei que você cometeu esse ato aí. Eu sei que foi um pecado seu. Mas eu sei que foi só uma situação isolada. E meu filho, eu sei que meu filho não age assim. Também encoraje ele. Encoraje ele a vencer. Encoraje ele a ter comportamentos coerentes. Ter comportamentos plausíveis. Claro, criança é criança e vai ter um momento que ele vai bagunçar tudo. E eu ensino isso para os meus. Em casa você pode bagunçar, tem momento de brincar, tem momento de sorrir, tem momento todo. Mas tem momentos não. Tem momentos que tem que exercer a boa conduta, o comportamento naquele lugar. Isso é para a vida, isso é para a sociedade. Ajude o seu filho a entender o motivo. Ajude o seu filho a entender o motivo pelo qual ou pelo que ele está sendo disciplinado. O seu filho tem que entender as razões pelas quais ele está sendo disciplinado. Não é só disciplinar ali e os gritos, não. Porque toda disciplina, ela tem que ser pedagógica. Toda disciplina, ela tem que ser pedagógica. Muito bom. No ato da disciplina, a disciplina tem o propósito de tornar a criança mais responsável. A disciplina tem o propósito de tornar a criança mais responsável. Nós estamos aqui na terapia familiar. Você que é terapeuta, psicanalista, teólogo, conselheiro, mentor, tem que saber sentar dentro com a família, na terapeuta familiar, a terapia familiar, na verdade, e saber abordar essas questões. Que às vezes o pai não sabe a questão da disciplina. Porque a disciplina, o propósito da disciplina também, como eu trabalhei aqui, como eu falei aqui, o propósito dela é tornar a criança mais responsável. O propósito da disciplina é tornar a criança mais responsável. Tem que tornar ela mais responsável. Se ela não melhorou, porque a disciplina não foi aplicada com coerência, com maestria. Então esse é um dos propósitos da disciplina. A disciplina tem que ser encorajadora também. Porque
Porque se o pai simplesmente, e ela tem que ser na medida certa, no equilíbrio certo. Porque se os pais não souberem essa magia, ele vai criticar o filho ao invés de encorajá-lo. E a crítica constante, reprimida, produzirá nos filhos pessoas inseguras. Crítica em excesso na criança torna ela insegura, viu? É que nem no relacionamento. Com o marido que critica direto a esposa, vai torná-la insegura. Vai torná-la abruptamente insegura. Então, a crítica em excesso não ajuda em nada. Não produz nada. É por isso que a crítica, ela tem que ser, ou a disciplina, na medida certa. Os pais devem, sobretudo, disciplinar, como eu falei, positivamente seus filhos. Os pais devem criticar positivamente seus filhos. Não adianta criticar, não adianta disciplinar, mas tem que fazê-lo positivamente. Uma vida disciplinada revela uma vida submetida à autoridade. Olha só que violenta. Anota aí. Uma vida disciplinada revela uma vida submetida à autoridade. Filho que não se submete aos pais, ele não vai se submeter aos líderes espirituais. Ele não vai se submeter às autoridades públicas. Ele não vai se submeter ao cônjuge. Ele não vai se submeter aos patrões. Por isso que uma vida disciplinada revela uma vida submetida à autoridade. Os pais são autoridade na vida dos filhos. Os pais são responsáveis diante de Deus pelo mau uso da sua autoridade. Os pais têm que entender isso, que eles são uma autoridade na vida dos filhos. Os pais possuem direito de mandar em tudo, como também têm autoridade para exigir submissão às suas ordens, ainda que contra gosto da criança. Entenda que, como pais, os filhos não podem fazer o que quer. Filho só faz o que quer onde ele tem um pai frouxo. O filho só come o que quer onde tem um pai frouxo. O filho só realiza o que quer onde tem um pai frouxo. Eu preciso te confrontar nisso. Porque eu prefiro te confrontar e você ficar triste do que lá na frente você sofrer consequências por não ter feito uso da sua autoridade. E é importante entender. E nós dentro do consultório trabalhamos muitas questões de pais frouxos que levam seus filhos para terapia. Gente do céu! É muita coisa que a gente recebe. É por isso que a gente precisa ser incisivo. Ser bem firme nesse ensino, nessa matéria de terapia familiar. E aqui estamos trabalhando sobre paternidade. Uma vida disciplinada é uma vida vivida com responsabilidade e propósito, pois todo aquele que vive uma vida disciplinada, ele vive também uma vida com propósito. A disciplina produz ordem, olha só, e a ordem, progresso. A disciplina produz ordem, e a ordem gera progresso na vida da criança. Uma criança educada revela a qualidade da disciplina que ela teve. Uma criança educada revela a qualidade de disciplina que ela teve. Diz para mim, como é que é teu filho? Como é que é tua filha? Ela é uma menina educada? Então, uma criança que é educada, ela vai revelar a disciplina que ela teve em qualquer ambiente que ela estiver. Mostra-me teu filho, que direi o nível de disciplina que esta teve.
Mostra-me teu filho, que eu direi o nível de disciplina que ela teve. Eu só preciso de 5 minutinhos com ela, porque rapidamente ela vai se revelar. A disciplina é indispensável na vida da criança, porque ajuda a prepará-la para o futuro. Nós trabalhamos isso. Criança que não tem uma vida disciplinada, ela vai ter um futuro sabotado. A disciplina desenvolve na criança um caráter invejável. Pensou? A disciplina produz na criança um caráter invejável. Toda criança que é bem adolescente, que é bem educado, sabe entrar, sabe sair. Pessoas que passam muitos anos no emprego só, uma vida disciplinada. Num relacionamento só, uma vida disciplinada. Isso é fantástico demais. Uma criança disciplinada sabe lidar com os dissabores da vida. Ela sabe lidar com o princípio de autoridade. Ela não vai desrespeitar as autoridades públicas, policiais. Não vai. O bandido não começa em Brasília, lá no Palácio dos Três Poderes. O bandido começa dentro de casa quando ele tem uma vida desprovida de disciplina. Não é prudente. A disciplina para o adolescente deve envolver perda de privilégios, a privação financeira e outras formas relacionadas à retribuição não física. Porque o adolescente não adianta você bater na criança, no adolescente de 15 anos, 14, não é legal, 13, não é muito bom. Ele já tem entendimento já, e adolescente quer ser tratado como adulto, quer ser tido como adulto. Então não adianta você querer pegar aqui, vem cá um cabo de vassoura, um cinturão, ou uma sandália, um galho, sei lá. Não adianta. Não adianta. Então você vai trabalhar com o corte de privilégios, envolve a perda de privilégios, a perda de benefícios. Isso dói nele. E seja firme. Seja firme. O adolescente precisa saber que tem um pai dentro de casa. Tem uma mãe dentro de casa. Eles precisam saber que tem uma autoridade dentro de casa. Como pais, temos o grave erro de querer disciplinar nossos filhos no momento desfavorável que nós trabalhamos agora há pouco. Espera em casa. Conversa sério, firme. Disciplina certa, na hora certa, produzem resultados magníficos. Disciplina certa, na hora certa, produzem resultados magníficos. Jamais ridicularize, diminua, desdenhe ou coloque seu filho em uma situação embaraçosa. Faça isso não. Faça isso não. Tem pais que humilham os filhos. Venha cá agora. Vem cá me dar a benção agora. Fique de joelho ali. Eu tô falando com você, João Miguel. Agora. Tá ridicularizando. Isso é sinal de um pai tóxico. Isso é comportamento de pai tóxico. Humilhar uma criança crescida em público, especialmente em frente aos amigos dela, pode ser devastador. Ele vai te odiar para a vida toda. Ele vai abominar esse comportamento. Faça isso não. Isso não vai trazer benefício nenhum. Isso é um comportamento de um pai tóxico, de uma mãe tóxica. Não permita que a tragédia hereditária sabote a saúde emocional do seu filho. Que teu pai, meu avô tratou minha avó assim, meu pai assim, meu pai me tratou assim, e agora é minha vez de tratar meu filho assim. E meu filho, minhas regras, cuido eu. Teu filho, tuas regras, cuida de você, só que as consequências também vai cuidar de você.
O que não pode acontecer, como nós já falamos agora há pouco, no ato da disciplina, é o espancamento. Não é legal. Não produz, não traz educação. Note que você está disciplinando seu filho. Entretanto, tome cuidado para não fazer uma chacina. Tem muitos pais que comem uma chacina. Quantos filhos antigamente era assim, né? Antigamente, você lembra aí? Comenta aqui embaixo no chat. Quantos apanharam de concha, sola de sofá? Coloca aí o nome aí do que você já apanhou. Sandália, cinturão, galho de goiabeira, vassourada, ripa, palmatória, corda, correia. O que mais? Me diz aí do que você apanhou. Mangueira. O que mais? Então, anote aí do que você apanhou. Isso era uma chacina. Nossa. Isso aí não produz bons resultados. Note que você está disciplinando seu filho. Entretanto, tome cuidado, pois jamais puna quando ele estiver fora de si ou irado. Não se deixe escravizar por sua ira. Quando sentir que não pode controlá-la, saia de cena, pois caso contrário, você reagirá sem pensar. Então, com raiva não. Faça firme. Faça isso sobriamente. Faça isso com pensado e, sobretudo, com amor. Faça isso amando o seu filho. Porque, afinal de contas, não é um bicho qualquer. Não é um animal qualquer. É seu filho. A punição física deve ser evitada, de preferência. Se algumas palmadas acontecerem, elas devem ser simbólicas e acompanhadas de uma explicação. Tem que ter uma explicação. Não é a dor das palmadas que irá estimular a inteligência das crianças e dos jovens. Não é a dor, mas a conscientização do seu mau comportamento. A melhor forma de ajudá-lo a levá-los a repensar suas atitudes, penetrar dentro de si mesmo e aprender a colocar no lugar dos outros. A melhor forma de ajudá-los é levá-los a repensar suas atitudes, penetrar dentro de si mesmo e aprender a se colocar no lugar dos outros. A ensinar a empatia, a resiliência. Tem que ensinar. Por isso, a dor pela dor é inumana. A dor pela dor é inumana. Mude seus paradigmas educacionais. Neste sentido, elogie o jovem antes de corrigi-lo ou criticá-lo. Como eu disse agora há pouco, poxa, você é tão bom nisso, tão legal nisso. Não era para você ter vacilado. Pelas suas competências, pelas suas qualidades, não era para você ter vacilado. Espancamento ou tortura não revelam autoridade dos pais. Espancamento, como eu disse, não revela autoridade, revela tua fragilidade, ao contrário, né? Revela tua fragilidade. A autoridade paterna é a capacidade dos pais inspirar seus filhos a contemplá-los como seres dignos de honra e de respeito. Olha só que fantástico, né? Criar filhos sem disciplina é desafiador, porém é bem verdade que a disciplina faz parte da vida de todos nós e não devemos fugir nela. Então a disciplina é uma regra. Em todo lugar nós somos recheados com regras. No trabalho tem regra, na igreja tem regra, na escola tem regra, na família tem regra. A disciplina é um mecanismo que estabelece em ordem. Filhos que crescem sem disciplina terá grandes perdas no mercado de trabalho. Porque se ele não teve uma disciplina dentro de casa, você acha que ele também vai ter disciplina fora de casa? Não vai. Filhos que crescem sem disciplina terá grandes perdas no mercado de trabalho e é importante que os pais usem um momento adequado para expor as suas discordâncias em relação ao infante. Tem que sentar. Porque os pais estão treinando um filho para a vida. Ou você treina, senta, ou olha nos olhos e seja firme com seu filho, ou você vai, no futuro, vai ter grandes perdas, grandes consequências com o seu filho. É importante que os pais
Entenda que o castigo ou disciplina necessariamente não se trata ser apenas um mecanismo de sofrimento na criança, mas sobretudo um momento de reflexão e consequências ao dano causado. A disciplina tem o efeito de mostrar para a criança que rotas precisam serem mudadas. A disciplina, o caráter da disciplina é um indicador, indica para a criança que rotas precisam ser mudadas. Quando os pais não sustentam o não que estabelecem, eles estão tornando irrelevante sua disciplina. Quando o pai não é firme no não que ele estabeleceu, ele está sendo irrelevante quanto à sua disciplina. Quando você não consegue dizer não para seu filho, pode ser que o motivador seja o medo dele te rejeitar. Em pais frouxos, ele tem medo da rejeição do filho. Tem medo do filho não amá-lo. Tem medo de deixar o filho triste, dodói, aborrecido. Os pais fragilizados têm medo da criança, vive refém da criança. Ai, meu Deus, doeu meu coração, meu filho ali triste, ficou foi com raiva de mim. Não, é que tu é um frouxo. Na verdade é que tu é um frouxo e não conseguiu disciplinar a criança. Não conseguiu ser firme. Criança grita com você, criança manda em você, manda no teu cartão, manda na tua conta. O mundo mudou. E nós também precisamos nos adaptar a esta nova era, a era digital. Estudos apontam que a tecnologia é benefício após aos 12 anos. Antes dessa idade, não faz sentido uma criança usar as redes sociais o dia todo. Os pais que permitem que os filhos menores de 10 anos usem o dia todo os celulares revelam menos maturidade ou cuidado que os próprios filhos. Pode entrar numa rede social. Para entrar numa rede social, é necessário que o adolescente tenha mais de 13 anos. Pais inteligentes realizam a regrinha de ouro, isto é, estabelecerem horário para o uso das redes sociais. A obediência dos filhos aos pais é, sobretudo, uma lei da própria natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade. Os filósofos estoicos, cultural, oriental, chinês, japonês, coreanos, as grandes religiões, como o confucionismo, budismo e islamismo, também defendem essa bandeira. Então, todas as religiões do mundo são de comum acordo que os filhos são sujeitos à autoridade do pai. No entanto, não basta ser apenas os pais serem autoridades, mas os pais devem agir como autoridades. Não basta os pais estabelecerem disciplinas, eles também têm que fazer a disciplina acontecer. E é muito importante isso. Nós aprendemos aqui duas aulas aqui em uma, né? Que foi, primeiro foi a questão da... Deixa eu lembrar aqui. Agora eu esqueci, você me ajude aí, você anota aí, que eu trabalhei, como eu sou TDAH, já esqueci da primeira parte que nós trabalhamos com os filhos. E a segunda parte sobre a questão da disciplina com os filhos, né? Então, tome nota do que nós trabalhamos, do que nós idealizamos, do que nós fizemos, sobre a questão da disciplina com os filhos, que na verdade é o carro-chefe aqui da nossa aula, nossa primeira aula sobre a questão de paternidade, tá bom? Tome notas do que aconteceu, do que nós trabalhamos, do que nós aplicamos para você, tá bom? No ato da terapia familiar, do aconselhamento, você vai trabalhar com os pais a questão de como eles estão disciplinando, quais são as estratégias, como foi a criação dele. Né, às vezes o pai não teve criação alguma, não teve estrutura alguma educacional, e ele vai passar aquela má estrutura, aquela desestruturação para os filhos e acaba que não tendo êxito na sua educação. Por isso, é importante treiná-lo, passar algumas tarefas que a gente vai passar sempre no decorrer das aulas. A gente sugere algumas tarefas. Ler livros. É importante ler livros, ler palestra,
sempre poder estar participando, porque não tem. A melhor forma de você capacitar pais, uma família que está desestruturada, e você tá na terapia de família ali, de casal, de família, sobretudo de família, e você está desestruturado, é fazer com que eles entendam a temática, fazer com que eles entendam o assunto. Quando eles entendem o assunto, fica mais fácil, mais suave para você trabalhar a terapia familiar. Portanto, fique até com a gente aí e vamos para a próxima aula.